Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda, graça e paz. Essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Aqui nós lemos a Bíblia durante 15 minutos por dia. Vamos juntos nessa jornada? Já deixa aqui o seu like, não te custa nada, né? Só um joinha, clica aqui, deixa o seu like e vamos juntos a partir hoje de Deuteronômio 11. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais, as obras que ele fez no meio do Egito, contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com os exércitos do Egito, com os seus cavalos e com os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam peregrinando ou perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez a Datã, a Abirão, aos filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, e no meio de todo o Israel, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e a descendência deles, terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra do qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês, de fato, obedecerem os mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar ao Senhor, seu Deus, e de servir de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisam, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem e sirvam aos outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova e a terra para a sua colheita. E em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra do Senhor. Sob juramento prometeu dar aos seus pais, aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos esses mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo o mundo, ou todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, desde o Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já vos prometeu. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do seu caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. E quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomaram posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, em frente a Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês
vão atravessar o Jordão para entrar na terra e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomaram posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje lhes prescrevo. Deuteronômio 12. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter ao cuidado de cumprir para todos os dias que vierem da terra que o Senhor, o Deus do Pai de vocês, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos céus, dos seus deuses, e façam com que o nome desses deuses, desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem orar, adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busque o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome na sua habitação, e para lá que vocês devem ir. E esse lugar vocês devem levar aos seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararem, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vacas, das ovelhas e de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês, a sua família, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estão fazendo aqui, cada um segundo o melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. E ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar vocês levarão tudo o que lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus. Vocês, os seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os seus levitas, os que moram na cidade em que vocês vivem e os que não têm porção e nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar em que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como que estiverem puros, poderão comer, assim como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, aos seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas das ovelhas que o Senhor lhes tiver dado. Conforme lhes ordenei, comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o desejo do seu coração. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come carne de gazela e de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as pessoas puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer a carne, porque o sangue é vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam a carne, não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos e depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence
E as ofertas prometidas vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue do seu sacrifício sobre o altar do Senhor, seu Deus, porém a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas as palavras que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem, com vocês e com seus filhos depois de vocês, para sempre. E quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas. Cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, e depois que elas forem eliminadas de diante de vocês, não procurem saber a respeito dos deuses das nações, dizendo, assim como essas nações servindo os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até os seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem e nem diminuam nada. Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho do Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você, ou do seu irmão, filho ou sua mãe, ou seu filho ou sua filha, ou mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e nem os seus pais conhecem, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem deem ouvidos a ele, nem olhem para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele, para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará tornará a praticar maldade como está no meio de vocês. Como esta no meio de vocês, se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que os homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da terra, dizendo, vamos servir a outros deuses, deuses que vocês não conhecem, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e é certo de que tal abominação foi praticada no meio de vocês. Então, certamente, vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. E depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça, queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, e nunca mais deverá ser edificada. Também, nada que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou ao Pai de vocês. Isto se deve se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém? Vamos parar por aqui em Deuteronômio 13. Amanhã tem mais. Deus abençoe ricamente.